Meus irmãos, de graça e paz, saúde e prosperidade a todos. Mais uma vez estamos juntos, eu de cá e você de lá, para juntos louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus. Vamos começar essa live com uma oração a Deus, ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos nesta hora pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com um propósito único de transmitir a Tua Palavra e que a mesma, de uma vez transmitida, venha trazer edificação, consolação, exortação e edificação ao Seu povo. Portanto, fale de forma profunda como Tu queres, Senhor. Que o Teu propósito se cumpra, que os Teus projetos se cumpram cabalmente na vida de todos nós. Toma primeiro e último lugar, direciona, Senhor, as nossas vidas, abençoa toda a nossa equipe, abençoa todos os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade que Deus nos dá, nos proporciona, para estarmos mais uma vez reunidos, para transmitirmos a palavra de Deus. Em mais uma live, eu tenho certeza que é uma bênção, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, nossos amigos, espalhados pelo Brasil, pelo Goiás, por os países desse mundo afora. Eu quero dizer que Deus tem uma bênção para nós nesta tarde, nesta live, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los para um texto sagrado no Evangelho de Cristo, na visão do evangelista Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Cristo, na visão de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Lucas 15, versículos 8 e 9. Diz-nos assim a palavra de Deus. Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória a Deus. Eu estive buscando uma direção de Deus, orando ao nosso Deus, e eu quero deixar hoje uma palavra mais rápida, porque a gente atrasou bastante hoje no nosso horário, por circunstâncias do próprio dia a dia, né? Mas louvado seja Deus, o importante é que a gente não falha, graças a Deus, que Deus não falha e Deus não vai permitir que a gente falhe, graças a Deus. Muito bem, então o Senhor colocou no meu coração, nesta live de hoje, para nós trabalharmos com a palavra perder, com o verbo perder, que dentro da gramática da língua portuguesa é um verbo transitivo direto. Perder é um verbo de transição direta. Ficar sem o que se tinha, ou perder aquilo que se possuía. A perca, irmãos, ela se dá em alguns aspectos. A gente perde na área física, a gente perde na área moral, a gente perde na área sentimental e a gente também tem percas na área financeira e também na área espiritual. Em todas essas áreas, os mortais perdem. Então nós vamos trabalhar com a palavra, com o verbo perder. O texto que nós lemos foi bem clássico e bem claro quando diz que a mulher tinha 10 dracmas. Qual a mulher que tendo, ela tinha, ela possuía, tendo 10 dracmas, se perder uma, muito bem,
Então, ela tinha 10 e perdeu uma. A dracma, durante toda a história, passou por vários períodos. Houve um período da história que o valor de uma dracma era correspondente ao valor de um dia de um trabalhador, como se fosse uma diária. Houve outros períodos em que a dracma atingiu valores mais altos, patamares bem mais valorizados. O certo é que na história, a dracma tem muita importância. Dentro das Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento, esse texto que Jesus nos fala, em Lucas capítulo 15, sobre a mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, é uma das passagens bíblicas que mais denota, que mais nos conota e que mais nos faz entender hoje acerca da dracma, não é? Só para os irmãos terem uma ideia, havia mulheres na Idade Média que usavam a dracma como uma espécie de adereço para as silhuetas, ou por que não dizer tiaras, né? Meia-lua. Outras mais ricas usavam aquelas dracmas de ouro no cinto, né? Uma espécie de adorno para as suas roupas, né? As mulheres da Idade Média, medieval e assim por diante. De modo que a dracma tem todo um contexto dentro das Escrituras Sagradas e também dentro do contexto da sociedade antiga, do mundo antigo. Muito bem, ao ponto de vista teológico, o capítulo 15 de Lucas, ele é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados. Por que, pastor William? Capítulo 15 de Lucas, 3 coisas se perdem. 3 coisas se perdem em Lucas 15. Pastor, o que foi que se perdeu em Lucas 15? A primeira coisa que se perde em Lucas 15, a Bíblia diz que foi um pastor. O pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas. A segunda coisa que se perde em Lucas capítulo 15 é exatamente a dracma. A mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. A terceira coisa que se perde em Lucas 15 é um pai que a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos e o mais jovem se perdeu. Pegou a herança e foi embora e lá desperdiçou tudo que tinha, vivendo dissolutamente ou vivendo arregaladamente, de forma estranha, que não era o que ele conhecia e que nem era o projeto ou o padrão que ele havia aprendido. Muito bem, para essas 3 coisas surge-nos uma pergunta dentro do capítulo 15 de Lucas. Quem mais perdeu em Lucas 15? Se nós formos olhar ao ponto de vista assim, de porcentagem, vamos observar. Primeiro, o pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Logo, ele perdeu 1% do que ele tinha. Já a mulher perdeu mais. Pastor, mas ela só perdeu uma também. Mas comparando com o pastor que tinha 100 ovelhas, ela teve uma perca maior. Por quê? Ela tinha 10 dracmas, ao passo que o pastor tinha 100 ovelhas. O pastor tinha 100 ovelhas e só perdeu uma. Então ele perdeu 1%. E ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. Pastor, por que a perca dela foi maior? Porque ela perdeu uma, mas ela só tinha 10. Então ela perdeu 10% do que ela tinha. O pastor perdeu 1%, porque tinha 100 ovelhas e perdeu só uma. Já a mulher só tinha 10 dracmas e perdendo uma, ela perdeu 10% do que ela tinha. E o pai, quem perdeu mais? Na proporção de porcentagem, o pai teve uma perca maior, porque ele só tinha 2 filhos e o mais novo se perdeu. Logo, ele perdeu 50%. Então vejam como um abismo gera outro abismo. Um prejuízo gera outro prejuízo. Um trauma gera outro trauma e uma decadência gera outra decadência. Veja, o pastor perdeu 1%, a mulher perdeu 10%, mas o pai perdeu 50%. Porém, agora olhando numa exegese bem analítica e bem espiritual, para aquele pastor que perdeu sua ovelha, detalhe, que perdeu foi a ovelha, não foi o pastor. Glória a Deus que não foi o pastor que se perdeu. O pior trauma é quando um pastor se perde na história. É quando um pastor se perde no seu chamado.
é quando um pastor se perde no seu ofício. É uma coisa terrível. E o que tem de muita gente boa perdidos no campo afora, por esse mundo afora. Um exemplo disso clássico é José. A Bíblia diz que José, a mandado do seu pai Jacó, foi a Siquém, atrás dos seus irmãos. Só que os irmãos deles haviam saído de Siquém e tinham ido para Dotã, 35 quilômetros a mais. Então Yosef se perde, porque quando ele chega em Siquém, ele não encontra os seus irmãos, porque os irmãos haviam mudado de local, de região, e não tinham dado nenhum sinal e nenhum aviso. E ele não sabia. E a Bíblia diz, no livro do Bereshit, no livro de Gênesis, que José se perde no campo. Eu fiquei guardando essa frase que é muito importante. José se perdeu no campo. Então hoje também tem muitos obreiros que se perderam, que estão perdidos no campo, sem saber que direção tomar, sem saber para que lado ir, sem saber o que fazer, porque por uma simples circunstância, às vezes não houve uma vigilância, ou não houve uma preponderância, não houve uma análise, não houve oração antes para tomar a decisão errada. Então muita gente se perde na vida, muitos obreiros se perdem no campo por circunstâncias como essa e outras pelo mundo afora. Muito bem, mas no caso da parábola não foi o pastor que se perdeu, foi a ovelha. A Bíblia diz que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma é o substantivo feminino, logo ele perdeu uma ovelha. Agora, eu aprendo muita coisa com esse pastor. Eu me lembro que aí mais ou menos uns 22 anos atrás, o eterno Deus me levou a ficar uma noite inteira escrevendo, das 8 da noite a 8 horas no dia seguinte. Eu fiquei 12 horas escrevendo uma revelação, uma matéria, exatamente sobre o Lucas 15, dos versículos 4 a 6, só sobre o pastor que perdeu a sua ovelha. Eu me lembro que naquela época, há mais de 2 décadas atrás, uma das coisas muito fortes que Deus me disse, eu perguntei, Deus, esse pastor perdeu só uma ovelha, e ele percebeu a falta dela. E o Senhor falou no meu íntimo, todo obreiro que conhece o seu rebanho, todo pastor que conhece as suas ovelhas, ele há de perceber quando uma delas se perder. Quando uma delas não aparece, ele vai perceber a sua falta. Aí eu entendi que só um pastor dedicado, só um pastor que se dedica, só um pastor que de fato e de verdade conhece o seu rebanho para perceber a falta de uma no meio de 100. Porque todas as ovelhas se parecem. Uma outra coisa que eu aprendi com esse pastor é que ele era um pastor que, além de conhecer o seu rebanho, ele era um pastor dedicado. Por que dedicado? Porque ele teve a capacidade de deixar as 99 no aprisco, no deserto, e foi atrás da perdida. Eu disse, Deus, por que esse pastor foi atrás de uma ovelha que está perdida quando ele tinha 99 na mão? O Senhor falou comigo naquela revelação. Coloca aí e escreve. É que na ótica de um verdadeiro homem de Deus, na ótica de um verdadeiro pastor, não existe ovelha perdida. Não existe ovelha perdida na ótica de um verdadeiro pastor. Até porque a palavra pastor tem origem no hebraico e a palavra é Ra'á. Ra'á, traduzida para a nossa gramática, é aquele que vai atrás. É aquele que leva ao pasto. É aquele que nutre. Ao ponto que no grego do Novo Testamento, a palavra pastor é poimen. Aquele que doutrina, aquele que corrige e aquele que direciona. Né? Aquele que alimenta. Muito bem, então esse é o dever de um pastor. Por isso ele percebeu a falta da sua ovelha e foi atrás dela, porque ele era um pastor dedicado. Mas nós não estamos aqui nessa tarde para falar essencialmente sobre o pastor. Eu só estou dando uma pincelada para mostrar para vocês que Lucas 15 é o capítulo dos perdidos e achados. Já a segunda coisa que se perde em Lucas 15 é o texto que nós lemos, que a mulher tinha 10 dracmas. Eu vou chamar hoje, nessa live, essa dracma de valor. A mulher tinha 10 valores, literalmente ela tinha 10 moedas. Mas eu vou chamar hoje, Pastor William, o que é que representa hoje essa mulher que perdeu a dracma? Geralmente há uma tendência
nem todas as vezes, mas a maioria das vezes, no grego do Novo Testamento, quando se refere à mulher, geralmente é uma tipologia da igreja. A mulher prefigura a igreja. Então vejam, essa mulher tinha 10 valores. Essa mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Tá? Então nós vamos nessa live trabalhar dentro desse prisma da perca. Primeiro, por que será que ela perdeu sua dracma? Segunda pergunta, onde ela perdeu sua dracma? Terceiro, por que ela perdeu a sua dracma? Onde ela perdeu e por que perdeu? Quais foram as circunstâncias que a levou a ter esse prejuízo? Na vida, ninguém gosta de perder. Por mais que seja algo bem simples, ou simplista, ou simplório, algum objeto dos mais comuns e simples que a gente tenha, a gente jamais vai ficar feliz ao ter perca. Mas essa mulher veio perder, tá certo? A Bíblia diz que uma mulher tinha 10 dracmas. Por que usou o verbo no passado? Tinha, porque agora já não era mais as 10. Dentro do conceito da numerologia bíblica, o número 10 é um número muito forte. O número 10 na numerologia bíblica fala de coisas grandes. Eu não tenho o nosso projeto, aliás, o nosso prisma hoje, a nossa linha de raciocínio é outra. Mas numa outra ocasião eu quero falar dentro da Bíblia Sagrada sobre a grandeza da numerologia do número 10. Não é? Número 10 é algo extraordinário das Escrituras Sagradas. Tá certo? Muito bem, então ela tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. Então, o que é perder, pastor? Como eu disse no começo da nossa prédica, a palavra perder é um verbo transitivo direto. Ficar sem aquilo que se tinha. Agora, a perca traz alguns tipos de prejuízos. Preste atenção. A perca traz tristeza, a perca traz descontento, a perca traz prejuízo e aniquilação. A perca traz tristeza, a perca traz prejuízos, a perca traz prejuízos e aniquilação. Ninguém fica feliz ao perder. Muito bem, agora dentro desse prisma da perca ainda, eu quero falar para vocês que tem 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que a gente chama de pessoas passivas. Pastor, o que é uma pessoa passiva? É aquela pessoa que perde e não se importa. Pastor William Santos, quais são as pessoas passivas diante do prisma da perca? É aquela pessoa que perde e não se importa. Geralmente essas pessoas passivas, elas não se importam quando perdem, porque às vezes ela nem sabe o valor do que tinha. E é um grande prejuízo quando a pessoa tem e não sabe que tem. Existem 2 grupos de pessoas. Existem alguns que têm e não sabem que têm. E outros que não têm e acham que têm. E também é um prejuízo. Qual é o primeiro prejuízo, pastor? Aqueles que têm e não sabem que têm, não usufruem. Não se apossa, não se apropria e não celebra, né? Não festeja. Toda pessoa que tem e não sabe que tem, imagina, um elefante amarrado numa cadeira dessa aqui que eu estou sentado. Né? Recentemente, colocaram aí nas redes sociais, um domador de um elefante o amarrou numa cadeira de plástico, dessas cadeiras de plástico. Ele ficou mais de 12 horas lá, achando que estava amarrado. Porque, imagina aí um animal de mais de 4 toneladas, na mente dele ele estava amarrado numa cadeira que não pesa 5 quilos. Porque o elefante não sabia o potencial e a força que ele tem diante daquela circunstância. É o que acontece com muita gente. Tem e não sabe que tem. Aí não usa. Assim como o elefante não usou sua força para se libertar daquele cordel que estava atrelado à cadeira, ficou preso o dia inteiro, tem muitas pessoas que têm e não usam, porque não sabem que tem. E um exemplo disso na Bíblia é o irmão do filho pródigo. Muita gente prega aí falando mal do pródigo. Todo mundo senta o pau do pródigo, fala mal do pródigo. Mas imagine que o irmão dele era pior.
A Bíblia diz que depois de muito tempo, quando ele voltou, que o pai fez a grande festa, que ele nem presente estava, e quando ele veio chegando, ele perguntou para alguém que estava nas imediações daquela casa, daquele grande banquete, daquela grande festa, por conta do filho mais jovem ter voltado, ter sido perdido e ser reencontrado, estava morto e reviveu. Ele disse: o que aconteceu? E disseram: olha, teu irmão mais novo voltou, e o teu pai fez uma grande festa, e matou um cordeiro dos mais lindos e cevados, e aí nós estamos nos alegrando. A Bíblia diz que o filho mais velho ficou lá fora, macambuzo, sabe? Com dor de cotovelo, triste. Tem gente que é assim, irmão. Ele não se alegra com a sua vitória. Ele não se alegra com a sua bênção. Ele só quer te ver no pó, no vale, na derrota, no fracasso. Se alguma circunstância acontecer e Deus começar a te honrar e te abençoar, ele vai ficar irado com você. Porque ele não quer que você seja abençoado. Ele não quer que você tenha esse momento de festa, de alegria e de vitória. Essas pessoas são pobres. Essas pessoas têm uma alma apática, certo? Essas pessoas têm e não sabem que têm. Glória a Deus. Pois ele disse: então eu não vou nem entrar não. Eu não quero participar desse negócio não. Ficou triste lá fora, rechaçado, empedernido, ficou enclausurado, macambuzo, ficou sem vida, desanimado, triste com a vitória do próprio irmão. Em vez de se alegrar em ver o irmão abençoado, em vez de se alegrar porque o irmão reviveu, em vez de se alegrar porque o irmão não havia morrido, durante todo esse tempo, não, ficou triste lá fora, não querendo participar da festa e da alegria. O pai vem e diz: meu filho, o que está acontecendo? Venha participar conosco. E ele lá de biquinho, sabe? Querendo casquinha de ovo. Meu pai, eu não vou participar dessa festa não. Que negócio é esse, meu pai? Eu estou há tanto tempo contigo, nunca fiz nada para te desagradar. No pensamento dele. No pensamento dele. Esse teu filho, olha o que ele diz aí. Esse teu filho vai embora, gasta todo o teu dinheiro com meretrizes, prostituta, vivendo dissolutamente, agora vem e tu faz uma grande festa, um grande banquete. Eu estou há tanto tempo contigo, meu pai, e tu nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos e com os meus irmãos. O papai disse: meu filho, pare com isso. Você está equivocado, meu filho. Você está redondamente equivocado. Tudo que o pai tem é seu. Não é só um cabrito que é seu, não, meu filho. Não é só um banquete, não. Isso aqui é uma coisa que passa. Tudo que o pai tem é seu, meu filho. Ele tinha tudo e não sabia que tinha. Então isso é um grande prejuízo, quando a pessoa tem e não sabe que tem. O outro prejuízo é quando a pessoa não tem e acha que tem. Triste, traumático e terrível prejuízo, quando a pessoa não tem, mas acha que tem. E a exemplo disso na Bíblia é Sansão, o grande líder de Israel, que foi juiz em Israel. A Bíblia diz que Sansão, por muitas vezes, zombou de Dalila, porque ela queria saber o seu segredo, da sua força. Tudo que Dalila quer, meu irmão, é saber o seu segredo. Tudo que Dalila quer é saber o segredo de Sansão. Porque a palavra Sansão no hebraico é Shemesh, ensolarado ou pequeno sol. Eles não querem ver você brilhar. Dalila é uma figura, é uma armadilha, é um dardo do maligno. Os filisteus eram os arquirrivais de Israel. E tudo que eles queriam saber era o segredo de Sansão com Deus. Porque eles queriam descobrir o porquê dessa força extraordinária. E eles então disseram: Dalila, cada um te daremos 1.100 ciclos de prata para você descobrir o segredo de Sansão. Como poderemos amarrá-lo? Tudo que eles querem é o nosso segredo. O que eles querem é nos amarrar. Mas se nós vigiarmos, meu irmão, eles não vão conseguir em nome de Jesus Cristo. Porque a unção de Deus é o nosso segredo. Aleluia. Mas aí ele foi contando e foi subestimando Dalila. E ela dizia: você não me ama. Ia para um lado da chantagem do emocional. Ele dizia: se me amarrar com cordas, eu ficarei fraco. Ela amarrava e dizia: os filisteus vêm contra ti.
e ele se levantava. E nem para ele entender que o que ela queria de fato era a destruição dele. Estava cego. Até um dia em que ele revelou seu verdadeiro segredo. Ele disse: sou o nazireu de Deus, tenho aliança com Deus, e na minha cabeça não pode passar navalha. Se porventura alguém cortar os meus cabelos, não é por causa do cabelo, mas é por causa da aliança que eu tenho com Deus. Então toda a minha força ia-se embora. Então, mais do que depressa, ela fez alguma coisa e fez Sansão dormir nas suas pernas. E veio e cortou as 7 tranças do cabelo de Sansão, que estava dividido em 7 tranças, que é uma tipologia dos 7 Espíritos de Deus, em Isaías capítulo 11, versículo 2. E aí a Bíblia diz que quando ela corta os cabelos de Sansão, ele estava dormindo. Preste atenção, ele estava dormindo. Grande prejuízo é quando se dorme no campo de batalha. Sansão dormiu e perdeu tudo. A Bíblia diz que o campo de um homem rico, a Bíblia diz que aquele homem plantou, mas quando ele dormia veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo, enquanto ele dormia. Por isso a Bíblia diz: desperta tu que dormes, te levanta e Cristo te esclarecerá. Muito bem, Satanás quis matar Jesus dormindo, em Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Jesus estava dormindo na polpa do barco e ele veio para tentar matar Jesus afogado. Por isso desperta, homem de Deus. Cuidado, estejamos atentos e acordados. A Bíblia diz: cingidos estejam os vossos lombos e acesas as vossas candeias. As 5 virgens que ficaram porque dormiram. Então não vamos dormir. Dalila fez Sansão dormir. E enquanto ele dormia, ela cortou o seu segredo. Ela cortou o seu cabelo, quebrou sua aliança. E aí ela disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Olha aí que prejuízo de quem não tem e acha que tem. Ele disse: eu sairei e prevalecerei como sempre, como fiz das outras vezes. Porém, um dos versículos mais tristes, aleluia, mais triste, meu irmão, dos 31.173 versículos da Bíblia, esse é um dos mais tristes. A Bíblia diz que Sansão disse: sairei e prevalecerei como das outras vezes, vencerei como dantes os meus inimigos filisteus. Porém a Bíblia diz: porém Sansão não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Quer dizer, achava que tinha, mas não tinha mais. É um grande prejuízo não ter e achar que ter. E aí os filisteus o pegaram, vazaram-lhe os olhos, o levaram humilhado, cativo, foi viver debaixo de turbulência, humilhado, desonrado. Então Sansão perdeu tudo. Primeiro, perdeu sua aliança com Deus. Segundo, perdeu o Espírito de Deus. Terceiro, perdeu sua vista, porque eles cegaram os 2 olhos dele. Quarto, ele perdeu sua honra. E quinto, ele perdeu sua vida, porque morreu junto com seus inimigos. Então, meu irmão, vamos ter cuidado. O irmão do pródigo tinha e não sabia que tinha, e por isso não usou. Sansão achou que tinha, mas não tinha, e por isso perdeu tudo que tinha. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem, então, Lucas 15, a Bíblia diz que a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. A minha pergunta nessa tarde, à luz da palavra de Deus, é: primeiro, por que essa mulher perdeu? Por que ela perdeu? E se nós formos olhar o texto sagrado, vem comigo mais uma vez. Lucas 15, versos 8 e 9. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, vírgula. Ora, foi a primeira coisa, irmão Flávio, que essa mulher fez ao perceber a perca da sua dracma. Foi o quê? Acender a candeia. Logo, se ela teve que acender a candeia, pressupõe-se que estava escuro ou que estava à noite. Então, a pergunta é: por que essa mulher perdeu? E a resposta é simples: perdeu porque estava no escuro. Perdeu porque tinha faltado luz. Perdeu porque estava na escuridão. Na escuridão, no escuro, não se tem visão.
Nas trevas não se enxerga. No escuro não se tem a noção do perigo. Todos nós mortais somos candidatos a termos terríveis prejuízos se andarmos na escuridão. Por isso Jesus diz em João 8,12: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Então ela perdeu porque faltou luz. Eu quero pedir para toda a minha equipe, para nós redobrarmos a nossa atenção, para nós redobrarmos, aleluia, porque há uma força, queridos, no mundo espiritual muito forte. Eu quero pedir a ajuda de todos os meus irmãos que são crentes fiéis, verdadeiros, que estão conosco. Estejam orando por nós, porque o inimigo ele não está satisfeito com esse trabalho que está sendo feito para o reino de Deus. O inimigo não se dá por vencido, ainda que ele só se levanta para ser derrotado, destruído, aniquilado e pisado e esmagado pelo pé do Senhor Jesus. Mas estejamos atentos, estejamos orando, porque esse trabalho é um trabalho sério, é um trabalho espiritual, é um trabalho da divulgação do reino de Deus, é um trabalho da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, por que essa mulher perdeu? Perdeu porque faltou luz. Quando as luzes se apagam, os homens têm terríveis prejuízos. Lembra daquelas virgens loucas que eu citei recentemente na nossa ministração de hoje? Aquelas virgens insensatas que elas ficaram porque as lâmpadas se apagaram. Quando as luzes se apagam, se perde a visão. Quando as luzes se apagam, a probabilidade do pecado crescer é muito grande. Porque na escuridão não se enxerga nada. Foi na escuridão da meia-noite que o anjo da morte entrou no Egito e matou todos os primogênitos. Foi na escuridão do Egito que o anjo da morte entrou à meia-noite e gerou morte em todo um país, em toda uma nação. Muito bem, meus irmãos, então não vamos permitir que as nossas lâmpadas se apaguem. Você é a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz. O crente como luz é para brilhar nas trevas. Onde é que um crente brilha? É nas trevas, meu irmão. Provérbios diz assim: Louvado seja o nome do Senhor. Provérbio de Salomão, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do crente, o caminho do crente, do fiel, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Paulo escreve em uma das suas cartas dizendo que nós somos como luzeiro no mundo de trevas. Portanto, vamos brilhar, meu irmão. Que a glória de Deus brilhe em nós nesse mundo. Eu me lembro de um hino que diz agora: deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Me lembro de um outro hino da harpa que diz: deixe penetrar a luz. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz. Essa é a luz de Deus que tem que estar penetrada dentro do nosso coração. Porque você e eu, nós somos chamados para brilhar nesse mundo de trevas. Glória ao nome do Senhor. Então, por que essa mulher perdeu? Primeiro, porque faltou luz. Se nós nos dermos o luxo de permitir que a nossa lâmpada espiritual se apague, nós vamos ter prejuízos e perca, como essa mulher também teve. A segunda coisa que me leva a entender nas Escrituras Sagradas, por que ela perdeu? O texto diz: qual mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, que não acende a candeia e varre a casa? Ora, varrer a casa fala de quê? Fazer uma limpeza, fazer uma faxina. Tinha sujeira na casa.
quando se tem sujeira, quando se precisa fazer uma limpeza que não se faz, fica mais fácil. Há mais probabilidade. Estamos mais propícios e propensos a termos percas. Então essa mulher perdeu porque tinha sujeira dentro de casa. Isso é uma coisa espiritual que eu quero colocar agora dentro de um prisma analítico. Olhe para mim, queridos, redobre a sua atenção. Não permita que tenha sujeira na sua vida, na sua casa espiritual. Peçamos nessa tarde o Espírito Santo que venha varrer a nossa mente, os corredores da nossa mente e do nosso coração. Que tire toda sujeira, que tire todo ódio, todo rancor, toda soberba, toda prepotência, presunção e vaidade. Porque Jesus diz que é do coração do homem que saem maus pensamentos, prostituição, adultério, lascívia, mentira, ódio, e todas essas coisas saem de dentro do coração. Portanto, não vamos permitir que tenha amargura, que tenha ódio no nosso coração. Não vamos permitir sujeira na nossa mente e no nosso coração. Vamos ter um coração abençoado. Por isso, aquela velha frase grega linda que eu acho, quando Jesus disse, Katarai agatestin, bendito é o puro de coração, feliz é o puro de coração, louvado seja o nome do Senhor. Oh, kataros de cardia, aleluia, feliz é o homem que tem o coração puro, glória ao nome do Senhor. Por isso, queridos, a mulher varreu a casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora. O que precisa ser limpo na minha vida? O que o Espírito Santo precisa tirar do meu coração? Gente, nós somos crentes para irmos para o céu. Eu, por exemplo, não estou aqui brincando de ser crente. Porque nós não sabemos o amanhã. A qualquer hora Jesus pode chamar você. A qualquer hora Jesus pode chamar qualquer um de nós aqui. E aí, a pergunta é, estamos nós prontos? Ou ainda tem sujeira no nosso coração? Ah, eu perdoo ela, mas ela para lá e eu para cá. Eu perdoo ele, mas ele fica bem longe de mim. Que perdão é esse, irmão? Quando nós perdoamos de verdade, nós também somos perdoados de verdade. Porque o homem colhe aquilo que ele planta. Quando eu planto perdão, eu colho perdão. Porque assim como alguém peca contra mim, eu também peco contra alguém. Assim como alguém faz algo errado que me prejudica, eu também posso ter atitudes erradas que prejudicam alguém. Por isso, quando eu perdoo, eu também sou perdoado. Por isso, Jesus diz, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. E perdoa. Olha aí. E perdoa as nossas dívidas, os nossos erros, as nossas mazelas, pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora eu te pergunto, meu irmão, será que Deus pode perdoar você igual você disse que perdoa a quem deve para você? Já pensou se Deus me perdoasse igual eu perdoo a quem me ofende? Estaríamos mortos, irmãos. Que de fato, de verdade, nós tenhamos um coração puro. Por isso a mulher varreu a casa. Peçamos hoje o Espírito de Deus que venha limpar a nossa mente e o nosso coração. Para nós podermos cantar, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Vamos pedir que Deus nos limpe. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. E que não fique em nós nenhuma raiz de amargura. Glória a Deus. Não fica em nós nenhuma raiz de sujeira. Então a mulher varreu a casa. A terceira coisa que essa mulher fez, com muito entusiasmo, foi e busca com diligência. Eu quero destacar o verbo buscar. Busca com diligência. Até, olha a preposição linguística, até achar. Ela não só varreu a casa, ela não só acendeu a candeia, porque vitória, irmão, é passo a passo. Uma vitória gera outra que gera outra. Assim como um abismo gera outro abismo, vitória gera outra vitória. Primeiro acendeu a candeia para ampliar sua visão. Crente sem visão não chega em lugar nenhum.
Segundo, ela varreu a casa para tirar a sujeira. Quando a sujeira sai, a beleza chega. Então varreu a casa. Terceiro, buscou com cuidado, buscou com diligência. O verbo buscar, que é um verbo transitivo direto. Eu só vou buscar quando eu sei onde está. Buscar é ir atrás, é se empenhar por algo. O que é que você precisa ir atrás nesse instante? A minha pergunta para nós finalizarmos é: o que foi que você perdeu? O que foi que você perdeu? Em que área da vida você perdeu? Você perdeu na área sentimental? Se porventura a sua perca foi na área sentimental, por que você perdeu na área sentimental? Porque tem pessoas que não valorizam o que tem. Só vai valorizar depois que perdeu. Nossa, minha mulher era tão gentil e eu não sabia. Nossa, ela tinha as falhas dela, mas ela cuidava tanto de mim. Até meu cabelo eu não penteava, era ela que penteava. Nossa, minhas roupas eram tudo limpinha, passadinha no guarda-roupa, nos cabides. E por que você não valorizou antes de perder? Só agora que você está chorando leite derramado. Assim também como o outro lado. Muitas mulheres que perderam o marido estão chorando aí, que eu tenho prego nesse Brasil, pela graça de Deus. O que tem de mulheres chorando nessa nação, de cara no chão, desculpa a expressão, cara, de rosto no chão, para que Deus mande um esposo, porque não valorizou o primeiro que tinha. E perdeu. Aí depois que perde, vai se acordar. Tarde demais. Antes de perder, descubra, aprenda a não enxergar as pessoas só pelos seus erros. Aprenda a olhar para uma pessoa e não medi-la só pelos seus fracassos, mas aprenda a enxergar o valor e o potencial que cada um tem. Glória ao Senhor para sempre. Então, se você perdeu na área sentimental, por que perdeu? Talvez uma falta de atitude sua, talvez uma falta de mudança, ou talvez uma falta de humildade. Se retrate. O que custa se retratar? O que custa ir atrás? Se empenhe. Não aceite perca. Eu falei para vocês que dentro do prisma da perca existem dois grupos. As pessoas passivas, aquelas que perdem e não vão atrás, e as pessoas ativas, que é aquela que perde, mas não aceita a perca e se empenham e vai atrás daquele que perdeu. Como é o caso do pastor, perdeu uma ovelha, mas foi atrás até encontrar. A mulher perdeu a dracma, mas buscou com diligência até encontrar. O pai não ficou satisfeito enquanto o filho não voltou para ele fazer uma grande festa e dizer: seja bem-vindo, meu filho. Está aqui uma roupa nova, está aqui um sapato novo, está aqui um anel novo, aqui um pai de braços abertos para te abraçar e um grande banquete para te honrar. Muito bem. Em que área você perdeu? Você perdeu na área sentimental? Se retrate, faça uma ligação. O que custa se render? A Bíblia diz que os que se humilham, não é os humilhados como muita gente prega não, viu, Flávio? Tem muita gente pregando errado aí, dizendo os humilhados serem exaltados. Está errado, não é os humilhados. Uma coisa é eu ser humilhado, outra coisa é eu me humilhar. Quando é que eu sou humilhado? É quando alguém vem e não enxerga a minha honra por alguma atitude minha. Aí eu sou humilhado. É diferente. Agora, quando eu me humilho, é quando eu me rendo, é quando eu me fico desprovido de todo o meu eu, de toda a arrogância, de toda a prepotência e me rendo aos pés de Cristo. Como foi o caso daquela mulher hemorrágica, não é? Que há 12 anos sofria de hemorragia. Ela veio e tocou nas orlas das vestes de Jesus. E Jesus disse: quem me tocou? Que parecia uma pergunta antagônica. Todo mundo estava tocando. Ele disse: não, alguém me tocou diferente. Qualquer coisa é me tocar ou esbarrar em mim. Outra coisa é me tocar pela fé para receber o milagre. E ela disse: sou eu, sim. Ela veio, se prostrou e se humilhou. Ali ela se humilhou. Ela não foi humilhada. Ela se humilhou a Cristo. Muito bem. Então se humilhe, porque Deus tem vitória. Deus quer mudar a sua sorte. O que você perdeu? Perdeu um amigo? Perdi, pastor. O que custa fazer uma ligação? Se retrate. Peça perdão, reconheça que falhou. Para com esse estupim duro, você não é alavanca. Faça uma ligação, diga: meu amigo, não tem coragem não, manda uma mensagem pedindo perdão. Deus vai fazer uma obra. O que você perdeu? Você perdeu na área espiritual? O que foi que você perdeu? Você não é mais crente como você era?
Já não chora mais como chorava? Já não se consagra como consagrava? Já não lê a Bíblia mais como lia? Em que área você perdeu? Foi na área espiritual? Volte depressa. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Volte para Jesus. Amém? Se volte para Deus. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. A pergunta que não se cala é essa: o que você perdeu? Por que você perdeu? Nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê e para quê. Mas se você reconhece que errou, se retrate, humilhe-se, peça a graça e a direção de Deus, que Deus vai mudar a sua sorte. E para nós finalizarmos essa live, eu já vou orar por você. Todas as pessoas que estão agora ao vivo conosco, eu gostaria que você entrasse aí e deixasse seu nome, seu pedido de oração. A nossa equipe está tendo cuidado de uma forma detalhada de anotar todos os nomes das pessoas que estão conosco para serem incluídas no altar da intercessão aqui. Aí já nós vamos orar por vocês. O que você perdeu? Agora, a última pergunta: aonde você perdeu? Aonde foi que essa mulher perdeu? Ela perdeu num local onde jamais se pode perder. Ela perdeu dentro de casa. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, pais! Quero abrir um parênteses aqui agora da minha mensagem para falar. Atenção, pais! O que foi que você perdeu? Atenção, mães! O que foi que você perdeu? Desculpa. Atenção, pastores! O que foi que vocês perderam? É tempo de nós reavermos os nossos valores. É tempo de nós irmos atrás dos nossos valores. Vamos buscá-los, vamos nos empenhar por eles, porque o verdadeiro homem de Deus, ele não aceita perca, ainda mais para Satanás. Glória a Deus. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas? Primeiro, acende a candeia. Terceiro, varre a casa. Primeiro, acende a candeia. Segundo, varre a casa. Terceiro, busca com diligência até achar. E qual foi a quarta coisa que essa mulher fez? E quando ela encontrou sua dracma, ela fez 2 convocações. Ela convocou amigas e vizinhas. Vizinha é quem está próximo, na sua rua, no seu quarteirão, no seu bairro. Mas o amigo pode estar bem distante. Você pode morar em Goiânia, como é o meu caso, e ter um amigo lá no Amazonas, lá na França, lá na Bélgica, lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, Flórida, lá em Mississippi, lá em Nova Orleans. Você pode morar em Goiás, por exemplo, que é o meu caso, e ter um amigo lá em Catolé do Rocha, na Paraíba, lá em Helsinki, na Finlândia, lá em Genebra, certo? O amigo nem sempre está perto, mas isso não significa que ele não é amigo. Então vejam, eu quero finalizar essa live analisando com você. A Bíblia diz que a mulher, quando ela achou sua dracma, quando ela recuperou o seu valor, ela fez uma convocação para 2 tipos de pessoas. Primeiro, amigos. Por que ela convidou os amigos? Porque se o amigo estivesse longe, ele poderia demorar um pouco para chegar, mas ele também foi convidado. Amigos e vizinhos. O vizinho é o que está perto. Então olhe para mim, redobre sua atenção. Seja bênção para quem está perto de você, mas não se esqueça de quem está longe. Seja bênção para quem está do seu lado. Seja bênção para sua esposa, seja bênção para o seu marido, seja bênção para os seus filhos, seja bênção para o seu pai, mas não se esqueça de quem está longe, que também depende da sua oração, do seu jejum, da sua intercessão e das suas lágrimas. Louvado seja o Senhor. O que você perdeu? Por que você perdeu? E aonde você perdeu? Aonde foi que essa mulher perdeu? Ela perdeu dentro de casa.
Jamais poderemos ter percas, em lugar nenhum. Mas dentro de casa, irmão, é inconcebível, é indizível, é impraticável, é inanarrável. Não podemos aceitar perca dentro de casa. Tem pessoas aí pelo mundo afora, preocupados, se empenhando para ganhar o mundo inteiro e às vezes perdendo sua casa. Então, Noé, como queiram, muitos criticam Noé, porque dizem que ele pregou tantos anos e não ganhou muita gente para Jesus. É verdade, mas uma coisa é bom que se diga: toda a sua família entrou na arca. Porque, meu irmão, aprenda a honrar a sua família. Quando eu honro a minha família, Deus me honra. Quando eu abençoo minha esposa e os meus filhos, eu sou abençoado por Deus. Quero até abrir um parênteses para mandar um abraço ungido, um abraço bem gostoso, bem apertado para minha esposa e para os meus filhos. Minha esposa é Nilceia, meus filhos Wildenis Maxwell, minha filha Késia Suelen, meu filho William Santos Júnior. Parabéns para vocês, meus filhos. Hoje vocês levantaram e me parabenizaram pelo Dia dos Pais, a quem eu quero também agora dizer a todos os pais do Brasil e do mundo: parabéns por esse dia tão lindo. Parabéns pela dádiva que Deus deu a você de ser pai. É algo muito lindo e só quem sabe, só quem é pai que sabe. Parabéns aos pais. Que esse Dia dos Pais seja um dia de bênção, de tranquilidade, de vitória e de sucesso na sua vida. E parabéns pelos seus filhos também, que são heranças do Senhor na sua vida, assim como os meus são heranças de Deus na minha vida. Que Deus do céu nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando no final de mais uma live. O que fazer diante das percas? A pergunta final é: você vai aceitar a perca? Ou você vai reagir e vai se empenhar por aquilo que você tem para não aceitar perder? O meu conselho como homem de Deus, o meu conselho como ministro do Evangelho, o meu conselho como profeta para te dizer: não aceite perder. Deus não te chamou para perder. Levante-se, acredite na mudança, acredite no milagre, acredite na restauração, porque o Todo-Poderoso Deus, assim como o pastor que perdeu sua ovelha foi atrás e encontrou, assim como a mulher que perdeu a sua dracma foi atrás e encontrou, você também vai encontrar todos os seus valores que o Satanás achou que levou. Deus vai restituir os seus bens e os seus valores. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor para sempre. Eu me lembro de um hino que diz assim: vou deixar na cruz. Deixe na cruz os seus fracassos. Deixe na cruz os seus flagelos. Deixe na cruz as suas fragilidades. E se levante. Fique de pé, assim como Bartimeu. Jogue a capa para trás e fique de pé para tomar posse de um novo rumo, de um novo caminho e de uma grande vitória. A mulher perdeu porque a luz faltou. Ela teve que acender luz. A mulher perdeu porque tinha sujeira em casa. Ela teve que varrer. E a mulher perdeu porque ela precisava buscar. Por isso ela se empenhou e buscou com diligência. Que nós venhamos buscar com diligência, com cuidados, o fruto do Espírito e os dons espirituais. Glória ao Senhor para sempre. Quero pedir para a nossa equipe passar aqui as minhas mãos agora. Nomes. É normal que dia de domingo tenha menos pessoas, né? Assim, eu digo normal em tese, né? Era para ser mais, né? Porque a palavra domingo vem o termo em inglês, na língua original inglesa, a palavra domingo vem de duas palavras: sun e day. Sunday significa domingo. Sun é sol e day é dia. Sunday é dia do sol. E no Salmo 84, versículo 11, a Bíblia diz que Deus é sol e escudo e não nega bem alguns os que o amam. Glória a Deus. Muito bem. Então, eu quero agradecer a Deus por sua vida. Não aceite perder não, meu irmão. O inimigo está doidinho para tomar seu marido. Não aceite. Ele é o seu marido. Lute por ele. Jejue por ele. Se consagre por ele. Faça o que for preciso. Não aceite perder. Ele é o seu marido. E você deve batalhar por ele. Minha esposa está... Não aceite. Lute por ela. Jejue por ela. Se consagre por ela.
porque ela é sua esposa e é mãe dos seus filhos. Não aceite perder. Não aceite perder seu ministério, porque o seu ministério, quantos anos você ficou na fila para ser consagrado ao pastorado? Eu, por exemplo, fiquei 17 anos na fila, desde auxiliar até quando quando os pastores da convenção derramaram azeite na minha cabeça. No ano de 2008, eu fui ordenado ao santo ministério de pastor. Olha para mim, redobre sua atenção, não aceite perder. Eu vou ficar até mais perto de você. Não aceite perder. Deus não te chamou para perder. Reaja, se empenhe, lute, porque Deus vai te dar força, vai te dar visão, vai te dar sabedoria e você vai recuperar os seus valores. Assim como o pastor recuperou sua ovelha, assim como a mulher recuperou sua dracma, assim como o pai teve seu filho restaurado, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ter sua família restaurada, seu casamento restaurado, seus bens restaurados, as suas finanças restauradas. O diabo não terá poder sobre a sua vida, nem sobre a minha também. Nossa vida emocional, espiritual, sentimental e financeira está guardada e escondida nas mãos de Deus. Não aceite perder, em nome do Senhor Jesus. Portanto, agora nós vamos orar a Deus. Lembre-se de uma coisa. Lembre-se. Em Cristo chegastes perto, diz a Bíblia. Em Cristo chegastes perto. Vamos nos aproximar de Deus. Tiago diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Na verdade não é Tiago, é Hebreus, carta aos Hebreus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então nós vamos buscar a sua face agora. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3. Clama a mim e respondeste-me. Então nós vamos agora clamar a Ele em favor de todos vocês. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus maravilhoso, eu quero orar pela minha prima Valdirene, por toda a sua família, sua filha, seus filhos, seu esposo, que a sua mão, meu Pai, venha sobre ela e sobre sua casa. Eu quero orar pela irmã Luci Batista Souza, que toda a sua família seja alcançada pela tua mão. Eu quero orar, meu Deus, pelo irmão Dalat. Eu quero orar pelo irmão Francisco Fábio, Marcelo Mascovitch, Conceição Batista, Jorge Estevão, Genivaldo Armado, Lúcio Batista, Marlon Santos, Tiago Alves, meu filho Maxwell, pastor Victor Feijó, Gilberlândio Paulino, Valdirene Sobral, irmão Tony Van Lima, Rosa Santos, minha prima de Boa Vista, irmã Ana Mendes e a minha prima Valdirene. Eu quero orar também pela minha esposa, Nilceia, meus filhos Maxwell, Kézia e Júnior. Eu quero orar pela vida do meu pai, Manuel Sobral, lá do Pará, por todos os meus irmãos. Oh, meu Deus, abençoa meu pai, abençoa os meus irmãos, abençoa todos, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Deus de mistério, Deus vivo, abençoa os meus irmãos, abençoa a tua igreja na face da terra. Meu Senhor Deus, hoje é dia dos pais, e o Senhor é o Pai dos pais, o Pai por excelência, o Pai poderoso, um Pai que não abandona os filhos. O Senhor é o Pai que não abandona, que não despreza. Por isso Jesus disse, quando vocês orarem, a primeira palavra é Pai, Pai nosso, porque o Senhor quer relacionamento. Quando diz Pai nosso, é que o Senhor quer estar conosco, e nós amamos o Senhor. Obrigado, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa abraçar todos agora, todos os nossos amigos do Face, nossos amigos do YouTube, nossos amigos do Instagram, todos, meu Pai, que todos os nossos amigos, todas as pessoas, nossos amigos e irmãos, sejam abençoados por Ti.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga glória a Deus. Antes da bênção apostólica, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que esse pedido que eu faço para vocês é um pedido honesto, é um pedido sério, porque quantas pessoas que acessam também o canal do YouTube, ouvindo uma mensagem como essa e outras que nós temos ministrado, vão ser alcançados, vão ser abençoados. E foi a sua inscrição que me ajudou a chegar lá. Eu sou grato a Deus. Então eu lhe peço, se inscreva no nosso canal, tá bom? Se inscreva. Tenho certeza que Deus vai te honrar por esse gesto seu, tá bom? Deus vai te recompensar. E agora, concernente aos nossos amigos do Face, compartilhe essa mensagem, tá? Sempre eu peço, compartilhe essa mensagem. Entre lá, deixe seu ok, o seu like, o seu joinha, tá bem? E esteja interagindo conosco, tá? Porque a partir de agora, nós vamos passar. Quando você se inscrever no nosso canal, você ative o sininho, tá? Da notificação, tá? Faça isso. Peça para seus amigos se inscrever. É justo, é amável. Paulo diz: tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há nisso alguma virtude, nisto pensai. Então isso é uma coisa justa, porque é o reino de Deus que ganha. Não é eu, não é você, não é o mundo, é o reino de Deus. Tá bom? Nós vamos difundir a palavra, levar a luz para aqueles que estão nas trevas. Curve sua cabeça se você puder. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus na terra. E todos digam amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos e até lá.